Boa noite, irmãos, graças a paz. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Nesta noite especial, nós celebramos os 10 anos de inauguração da nossa igreja. Nós somos convidados pela palavra de Deus a nos aproximar do Senhor com alegria, com júbilo. Esse salmo nos chama a celebrar, nos chama a servir e adorar o Senhor, não com tristeza, nem por obrigação, mas com um coração grato, um coração cheio de alegria, como o texto mesmo diz, com um coração cheio de júbilo. Hoje nós entramos na presença do Senhor com ações de graças. Amém? Reconhecendo que Ele quem nos sustentou, Ele que tem nos sustentado até aqui, sabendo que nós somos o seu povo, nós somos as suas ovelhas, nós estamos sob o seu pastoreio. Amém? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Por isso nós vamos celebrar ao Senhor nesta noite. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, com muita alegria que nós estamos aqui na tua presença. Louvamos ao Senhor porque, sendo nós tão pequeninos e tão pecadores, o Senhor se faz presente no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Rendemos graças ao Senhor pelo dom da vida, por estarmos aqui em comunhão uns com os outros. Ó Deus, rendemos graças ao Senhor, ó Deus, por poder estar nesta noite com os irmãos, comemorando esses 10 anos. Ó Deus, dias de edificação, dias, ó Deus, em que o Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Deus, pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Ó Deus, nos usando, ó Deus, como instrumento do Senhor, usando, ó Deus, o pregador dessa noite, que a mão do Senhor esteja sobre ele, cobrindo da tua graça, da tua misericórdia, ó Deus, da unção do Senhor, para que possa falar aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toma todas as partes desse culto, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor receba o nosso louvor nesta noite. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom podermos estar aqui juntos para adorarmos e bendizermos ao nosso Deus. Eu convido você a ficar de pé para juntos adorarmos ao Senhor. Antes, cumprimente a pessoa que está do seu lado aí, dê um sorriso a ela. Diga como é bom estar aqui com você nessa noite. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Deus. Aleluia. Eu vivo
declarando a sua santidade, assim como os anjos declaram santo, 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 nós também o faremos. Aleluia. Sim,
Podeis assentar? Nós vamos estar cantando aqui agora com as irmãs, né? Nem todos estiveram aqui presentes ontem, então nós vamos hoje estar louvando ao Senhor também nessa noite. Amém? Eu queria convidar as irmãs aqui à frente. Profundidade, graça e riqueza.
Obrigado, Jesus.
do pastor Luciano, para estar orando por ele. Quando ele abre aqui, eu fiz assim, deixa eu ficar aqui. Aí, orar por ele. Se o Senhor manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação. E nós já bendizemos ao Senhor. E faremos isso por toda a eternidade. Mas enquanto a eternidade não chega, nós precisamos ser pastoreados, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser amparados, estimulados. E a tua palavra tem estas muitas utilidades. Foi por meio da pregação da tua palavra que o teu Espírito fez com que nós compreendêssemos que sobre nós repousava o castigo, o juízo, porque somos pecadores. Mas graças também à revelação da tua palavra, a tua palavra nos orientou a depositar as nossas vidas em Cristo e sermos mais que satisfeitos pela obra de Cristo em nosso lugar. Nós queremos pedir pelo teu servo, que o Senhor o revista com iluminação sobremaneira, que todo o esforço que o teu filho fez, do estudo, do planejar, do entender a tua palavra, tudo aquilo que o teu filho já aprendeu da tua palavra, que ele compartilhe conosco, e que o teu Espírito faça com que o entendimento da tua palavra seja mais claro para nós, que nós sejamos iluminados com entendimento, para que a tua palavra chegue ao nosso coração e transforme o nosso caráter, transforme as nossas vidas. Portanto, ilumina o teu filho, esconde-o através da cruz de Cristo. Olha para o teu filho com olhar de graça e misericórdia e unção, e que o Senhor dê ao teu filho aquilo que Paulo recomendou àquele jovem Timóteo, pastor, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Que assim seja sobre o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, participando junto com os irmãos e de certa forma, fazendo parte dessa história também, caminhando junto com os nossos irmãos. 10 anos de inauguração desse templo. Nós sabemos que o trabalho aqui em Patos já é mais antigo, mas é motivo de nós louvarmos a Deus. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de vir aqui, a gente acaba percebendo, sabe? O esforço de cada irmão, o zelo de cada irmão aqui da congregação, como cada um tem a sua cota de participação, sabe? Você vê nas pequenas coisas. E isso é reino de Deus. E eu sei que os irmãos fazem isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é motivo de alegria estar aqui nessa noite. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse 2, a partir do versículo 8. Amém? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma relação com o livro de Apocalipse, desde de novo, e graças a Deus a perspectiva mudou. Eu confesso para os irmãos que quando eu era mais novo eu tinha medo de ler esse livro. Me dava um pouquinho de arrepio ouvir as histórias. Minha mãe contava, minha mãe lia a Bíblia constantemente conosco, e a sensação não era muito boa. Eu me sentia inseguro diante do que o livro revelava, e Deus foi transformando isso aos poucos. Há uns 2 anos atrás, com a mocidade lá do Lapão, nós tivemos a oportunidade de estudar o livro de Apocalipse, e nós gastamos o ano inteiro estudando o livro de Apocalipse. E eu confesso que foi uma bênção na minha vida. O Apocalipse, ele é um livro que, no final das contas, ao invés de nos dar medo, ele é para nos trazer esperança. Ele começa mostrando a figura do Cristo glorificado, o nosso Senhor Jesus com seu corpo glorificado, mostrando a sua revelação ao apóstolo João. O texto nos diz que Deus deu a revelação ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, através de um anjo, mandou aquela revelação para o apóstolo João. E o apóstolo João escreveu o que foi permitido escrever e testificou a veracidade desse texto. E nós seguimos no livro do Apocalipse com essa parte dessa mensagem profética do Senhor Jesus ao destinatário principal dessa carta, que são as 7 igrejas da Ásia. Mais para frente nós temos muitas sessões bastante interessantes no livro do Apocalipse. Nós vemos um culto celestial, onde o apóstolo João descreve o resplendor da glória do Pai. É uma sessão extraordinária. Ele mostra os seres viventes, os 24 anciãos e uma multidão com vestes brancas cultuando a Deus. E tem um aspecto muito importante no Apocalipse, porque lá no capítulo 7 ele mostra essa mesma cena, só que Jesus Cristo está sentado no trono. Ele afirma claramente que Jesus Cristo é Deus. E essa é uma mensagem muito cara para nós, muito importante. Depois o apóstolo João continua descrevendo a abertura dos selos, o soar das trombetas, o derramar das taças. Nós temos flagelos também, julgamento de Deus. E aí aparecem seres também que às vezes a gente fica um pouquinho receoso de falar, mas o pastor Hernandes Dias Lopes ele chama do quarteto do mal. Apocalipse nos apresenta o dragão, a antiga serpente. Ele fala de Satanás, ele fala sobre o falso profeta, ele fala sobre o anticristo, e ele fala sobre a grande Babilônia, que ele chama da mãe de todas as prostitutas, a qual o mundo se corrompeu, bebeu do vinho da prostituição da grande Babilônia. Depois o apóstolo João nos mostra o julgamento de todos esses 4 e mostra a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Mostra os novos céus, nova terra e toda aquela realidade que traz esperança aos nossos corações, porque é o Senhor Jesus Cristo glorificado que através dessa mensagem traz esperança para a sua igreja. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar nessa parte, na parte da mensagem profética do Senhor Jesus Cristo para uma dessas 7 igrejas da Ásia. Nós vamos meditar sobre a igreja de Esmirna. Para os irmãos refletirem, pense um pouco comigo. No mundo que nós vivemos hoje, é possível ser fiel? É possível nós demonstrarmos a nossa fidelidade para com Deus? E vamos um pouco além, é possível ser fiel até a morte? Nós vamos meditar um pouquinho sobre a igreja de Esmirna. O que é que a igreja de Esmirna nos ensina a respeito disso que nós temos falado? Meus irmãos, a carta do apóstolo João ela foi escrita por volta do ano 95 depois de Cristo. O apóstolo João estava aprisionado na ilha de Patmos e ele recebe essa revelação da parte de Deus. E aí ele tem um destinatário principal, as 7 igrejas da Ásia. As igrejas são a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo e Sardes. As 7 igrejas da Ásia. O Cristo ressurreto se dirige a essas igrejas e para algumas ele faz elogios, para algumas ele repreende e para algumas ele exorta quanto à necessidade de se manter vivo, de se manter alerta, se manter perseverante diante de uma realidade muito difícil. Essas igrejas elas estavam em cidades específicas. E para melhorar essa compreensão,
nós temos que entender que a mensagem do apóstolo João ela é uma mensagem clara para nós. O Apocalipse é claro para nós, apesar de termos sessões de difícil interpretação. Nós temos interpretação que são coisas literais e tem coisas que o apóstolo João usa muitos símbolos. E é difícil de interpretar, difícil de entender. Mas, meus irmãos, pense um pouco comigo. Se essa mensagem tem que ser clara para nós hoje, para aquela igreja daquela época, ela também tinha que ser clara. A realidade das igrejas, ela se misturava com a realidade das cidades também. Então, quando nós formos falar hoje da igreja de Esmirna, nós também temos que falar sobre a cidade de Esmirna, porque as realidades elas se misturam. A cidade de Esmirna, ela era uma cidade portuária, ela ficava localizada em uma região de porto. Era uma cidade bastante comercial, uma cidade rica, uma cidade que tinha muitos templos, casas famosas, só que esses templos eram dedicados a falsas divindades. Templos erguidos para divindades dos gregos, lá que eles chamavam de Zeus, Afrodite, Apolo. Mas o fato é que era uma cidade muito bela, uma cidade bonita, uma cidade rica, opulenta. Essa cidade também, ela passou por um período, assim, no mínimo curioso. Uns 1000 anos antes de Cristo, essa cidade ela tinha sido destruída totalmente. E aí veio o Império Romano, começou a tomar conta daquela área, e um dos imperadores romanos achou por bem reerguer a cidade. No texto que nós lemos, Jesus Cristo começa falando que aquele que estava morto voltou a viver. De certa forma, as pessoas daquela cidade compreendiam um pouco dessa mensagem, porque a cidade ela tinha morrido, mas em um certo período também ela tinha voltado a viver. Perceba como Jesus Cristo ele vai usando essas situações da cidade também para falar com a sua igreja. Nós temos também uma cidade que, de todas as cidades orientais, todas essas cidades que nós temos aqui dessas 7 igrejas, era uma cidade que era extremamente fiel, mas ela era fiel a Roma. Os irmãos, o Império Romano, nessa época, ele estava crescendo, se expandindo e tornando-se o monstro que nós conhecemos. A história nos conta isso. Só que antes do Império Romano se tornar o que ele veio a ser, Esmirna já era fiel a Roma. Lá em Esmirna, na cidade de Esmirna, eles já tinham feito um templo em homenagem ao que eles chamaram da deusa Roma. Era um povo extremamente idólatra. E depois, quando o Império Romano foi avançando, um dos imperadores deu o privilégio, assim, privilégio, entendo, meus irmãos, de que aquela cidade de Esmirna, eles erguessem um templo em homenagem ao imperador. Tem algo muito importante que quando nós lemos essas cartas, as cartas do Apocalipse, nós temos que entender que era uma realidade que todos eles viviam e que todos os crentes estavam submetidos a essa dificuldade. Era esse tal de culto ao imperador. Um pouco mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A cidade de Esmirna também, meus irmãos, ela era conhecida porque ela sediava jogos atléticos. Todo mundo conhece os Jogos Olímpicos, não conhece? Era algo parecido com aquilo. Então pense um pouquinho comigo aí. Quando Jesus Cristo fala da coroa da vida, naquela cidade os atletas brigavam para ganhar uma coroa de louros como premiação. Mas Jesus Cristo prometia outra coisa, muito mais valiosa, à sua igreja. Mas, meus irmãos, percebam, Jesus Cristo usa características da cidade para falar com a sua igreja. Nós temos uma igreja de Esmirna agora, uma igreja pobre em uma cidade rica, uma igreja que enfrentava a morte diariamente, em uma cidade que tinha morrido, mas tinha tornado a viver. Nós temos uma igreja extremamente perseguida, mas uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que, no texto que nós lemos, ela só recebe elogios da parte do Senhor Jesus Cristo. Depois nós vamos voltar a ler o texto e os irmãos vão perceber que não existe nenhuma crítica à igreja de Esmirna. Não que a igreja de Esmirna fosse perfeita, mas naquele momento ela estava irrepreensível diante de Deus. Uma igreja pobre em uma cidade rica, uma igreja perseguida em uma cidade que já tinha experiência com morte. Meus irmãos, diante desse contexto, diante de tudo isso que nós falamos da cidade,
e que nós vamos começar a falar agora sobre a igreja também. O que é que nós podemos aprender com essa igreja a respeito de fidelidade e a respeito de passar por sofrimentos? Eu quero discutir com os irmãos, mostrar para os irmãos hoje 4 exemplos, 4 pontos e coisas que nós podemos aprender com a igreja de Esmirna. Em primeiro lugar, aí no capítulo 2 ainda, do versículo 8 a 9, a igreja de Esmirna nos mostra uma situação. Nós temos que ter uma visão realista, uma visão desromantizada da nossa vida. Aqui no versículo 9, o anjo da igreja, ele fala aqui, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Meus irmãos, a igreja de Esmirna, ela estava atravessando um momento de prova, quando essa carta chegou lá. E o que a história nos conta é de que essa prova, ela se intensificou em um futuro muito próximo. Então eles estavam passando por um futuro sombrio. Nesse ponto aqui nós temos 4 coisas para falar. Nessa questão de ter uma visão realista da vida, uma visão desromantizada, nós vamos falar sobre 4 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre tribulação. Tribulação. Os crentes de Esmirna, eles estavam sendo atacados. Eles estavam sendo mortos, forçados a adorar o imperador. Meus irmãos, o culto ao imperador, ele era um culto que envolvia assim, uma opulência muito grande. Eram templos erguidos e naquele culto existia alimentos sacrificados a ídolos, existia uma grande variedade de bebidas, aí, como a gente mal pode imaginar, e existiam diversas prostitutas e prostitutos cultuais também. Imagine você, um crente, sendo obrigado a participar disso. Se não participar, morre. É uma escolha fácil? Tem que ser. Nós temos que saber o que é maior para nós, o que é que vale a pena. Mas a verdade é que, falando assim, brincando, nós sabemos da dificuldade disso, de enfrentar a própria morte por conta de uma só decisão. Mas esses crentes, eles estavam sendo forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. Na cidade de Esmirna existia um monte chamado Monte Pagos. A história nos conta que, por conta dessas situações, por conta dessa perseguição, de uma só vez, num momento só, 1.200 crentes foram jogados de cima desse monte, por não se contaminarem com essas coisas, por decidirem firmemente não adorar o imperador e se manter fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos um personagem na história que se chama Policarpo. Os apóstolos, eles tinham discípulos, e esses discípulos, um desses discípulos direto dos apóstolos era Policarpo. Policarpo era discípulo do apóstolo João, e a tradição da igreja nos conta que Policarpo ele foi bispo na cidade de Esmirna. E tem uma passagem muito interessante. O procônsul romano ficou incomodado com a igreja da época e mandou chamar Policarpo e levou para um lugar que parecia aquele coliseu. Quando a gente fala coliseu, os irmãos lembram da estrutura. E Policarpo era a atração daquele lugar naquela noite. O que é que Policarpo tinha que fazer? O procônsul falou: negue o Senhor Jesus Cristo e você está livre. Se não negar, ameaçou ele com feras, leões, tigres, essas coisas que eles faziam. Só que Policarpo, com muita tranquilidade, falou: eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo por 86 anos e ele nunca me fez mal. Por que eu negaria agora ele? Por conta de uma pequena ameaça como essa. E o procônsul se irritou mais ainda e ameaçou de queimá-lo na fogueira. E aí Policarpo, ele fala o seguinte, ele fala: o Senhor me ameaça com um fogo que ele vai queimar por 1 hora e depois ele apaga. Só que você não está consciente do fogo eterno que está guardado para os infiéis e para aqueles que negam ao Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala: o que você tem para fazer, faz logo. E a história nos conta que o Policarpo preferiu morrer queimado ao invés de negar o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a
a igreja de Esmirna era uma igreja que passava por tribulações. E se imagine, eu, numa situação dessa, como é que nós agiríamos? Será que nós nos teríamos mantido fiel diante de tamanha perseguição, de tamanha tribulação? Segundo ponto, meus irmãos, de uma visão realista das nossas vidas, pobreza. O texto nos fala que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. A igreja de Esmirna era formada por escravos, por ex-escravos, por trabalhadores que, por conta da sua fidelidade a Jesus Cristo, deixaram os seus negócios ilegais e trabalhavam honestamente. Mas a grande realidade da pobreza da igreja de Esmirna, ela vinha por conta da tribulação. Na tribulação que nós falamos anteriormente, os crentes de Esmirna estavam sendo perseguidos, meus irmãos. E a perseguição era de tomar propriedades, de quebrar comércio. Então isso trouxe uma pobreza financeira para aquela igreja. E o texto nos mostra isso. O texto começa aqui no versículo 9. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Vale a pena frisar, meus irmãos, que pobreza na Bíblia não é uma maldição. Alguns textos nos dão uma ideia, por exemplo, Lucas, capítulo 6, no versículo 20, a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurados são os pobres. E em Tiago, capítulo 2, versículo 5, diz que Deus elegeu os pobres do mundo para serem ricos na fé. Então, meus irmãos, aquela condição de pobreza vinha da tribulação, mas era uma realidade. Aquela igreja passava por tribulação e por pobreza. No terceiro ponto, nós temos a difamação. Aquela igreja era uma igreja que estava sendo difamada. E aqui entra alguns personagens que eles fazem parte dessa história da igreja. Os judeus. Os judeus que não se convertiam ao Senhor Jesus Cristo, no início da igreja, e durante um bom tempo, eram extremamente perseguidores. Esses judeus, eles tentavam difamar os cristãos da igreja de Esmirna de todas as formas. Eram pessoas influentes na cidade de Esmirna. E eu vou ler para os irmãos aqui algumas coisas que eles faziam, para os irmãos terem noção. Os cristãos da época, eles estavam sendo acusados de serem canibais. Agora, por que canibais? A gente está celebrando a ceia, e alguém que não entende o processo, não sabe qual é a ordenação daquilo, escuta que nós vamos comer e beber do corpo de alguém. Então, o que é que chegava para as autoridades romanas? Tem um monte de canibal ali, está comendo alguma coisa. Difamação. Por não entender a palavra de Deus, acusavam os cristãos da época de serem divisores de famílias. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, capítulo 14, ele fala que qualquer um que, por amor a Ele, não conseguir deixar sua família, seu esposo, sua mulher, e segui-lo, não pode ser seu discípulo. Alguém que não entende essas palavras e com o intuito de difamar a igreja, passar essa informação de forma errada para as lideranças. Os cristãos da época também eram acusados de ateísmo. Parece até brincadeira uma coisa dessa, mas no Império Romano, os povos eram politeístas, adoravam vários deuses. E aí chega alguém com a firmeza, uma convicção de dizendo: só existe um Deus. E nós não vamos nos render a qualquer outra coisa desse tipo, nós vamos ser fiéis a esse Deus. Eram acusados de ser ateus, só adoram um Deus, isso não é nada. E aí, meus irmãos, isso chegava até os altos escalões do Império Romano, e os judeus tentavam pintar os crentes daquela época como pessoas que eram desleais e revolucionários, que estavam tentando fazer um levante contra o Império Romano. Meus irmãos, ao fazer essas coisas, os judeus da época, eles recorriam a uma estratégia de difamação, de mentira. E a Bíblia nos fala quem é o pai da mentira. Através da operosidade de Satanás, os judeus estavam agindo nessa época. E aí o texto bíblico nos fala do que é que esses judeus se tornaram quando usavam dessa artimanha. No versículo 9, olhem comigo, meus irmãos, no final do versículo 9. Assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Os judeus, ao difamarem, ao mentirem sobre aquilo,
tornaram-se sinagoga de Satanás. Meus irmãos, em quarto lugar, nós temos uma situação muito difícil também. Muitos daqueles cristãos, os crentes da igreja de Esmirna, estavam sofrendo prisão. Eram cristãos perseguidos, passando por tribulação, cristãos pobres, cristãos que estavam sendo difamados e agora estavam chegando até a prisão. Alguns crentes estavam enfrentando a prisão e, em muitos casos, essa prisão era o primeiro passo para a morte. A história nos mostra que o Império Romano ele não cuidava muito bem de seus presos. Muitas das pessoas morriam de fome nas cadeias, muitas das pessoas morriam de doenças e esses prisioneiros eles sofriam bastante. Meus irmãos, diante de toda essa realidade que nós falamos, esse é o primeiro ponto, um olhar realista da vida. Isso era o que acontecia com eles, essa era a realidade daquela igreja. E ninguém podia fugir dessa realidade. Mas eles estavam prontos para passar por isso? Por amor ao Evangelho, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos uma forma um pouco diferente de olhar para isso tudo. Nós falamos sobre sofrimento, provações, tribulações, mas o texto nos fala aqui de uma pequena parte, para ser exposto à prova. Meus irmãos, os crentes daquela igreja eles estavam sendo testados. A sua fidelidade estava à prova. O texto nos mostra que Jesus Cristo está sempre no controle. Ele sempre esteve presente, mas Ele permitiu que sua igreja passasse por essas tribulações. Segundo ponto, sabendo que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Vamos olhar para o versículo 9 novamente. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Meus irmãos, a igreja de Esmirna, como nós já falamos, era uma igreja pobre. Os crentes eram escravos, ex-escravos, trabalhavam, mas passavam por dificuldades, estavam tendo seus bens tomados pelo Império Romano, perseguidos, e muitos não se corrompiam mais, não obtinham lucro fácil, então eles estavam passando por dificuldade. Mas era uma igreja que estava sendo assim, era uma igreja sofrida. As palavras que o apóstolo João escolhe para falar sobre isso dão a entender mais ou menos como aquela igreja estivesse sendo espremida, sabe, sufocada por todos os lados. Não era uma realidade fácil, mas embora fossem pobres financeiramente, eles eram ricos de tesouros espirituais. Pobre na terra, mas ricos no céu. A riqueza de uma igreja, meus irmãos, ela não está na beleza do templo, ela não está na beleza dos móveis, ela não está na riqueza dos membros também. A riqueza de uma igreja, ela consiste em ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Fidelidade a Deus, meus irmãos, fidelidade. É isso que faz uma igreja rica, é isso que faz uma igreja abastada diante de Deus. Se nós fôssemos ler aqui as próximas igrejas, eu não sei se os irmãos se lembram, mas a igreja de Laodiceia, um pouquinho mais para frente, era uma igreja rica, materialmente. Questões financeiras, era uma igreja rica. Mas Jesus Cristo olha para eles e fala: vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Pobres da presença de Deus. Em Esmirna faltava dinheiro, mas sobrava a presença de Deus, sobrava a fidelidade. E aqui nós aprendemos com esses irmãos que o julgamento de Deus, a forma como Deus olha para as nossas igrejas e para nós mesmos é diferente da do mundo. Deus conhece o mais profundo dos nossos corações, meus irmãos. Deus não se importa com o nosso exterior, Deus não se importa com a nossa aparência, com a nossa questão financeira. Deus quer a fidelidade dos nossos corações. Amém? Meus irmãos, terceiro ponto: estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Deus. Esses crentes pobres, perseguidos, caluniados e presos, agora estão sendo encorajados a enfrentar até a própria morte, se for necessário. Aqui nós vemos uma marca, meus irmãos, do verdadeiro crente. Nós temos um teólogo muito famoso na igreja, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer, não sei se pronunciei corretamente, mas ele fala que a marca de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente, é um sofrimento. Um sofrimento. E esses irmãos, eles estão
estão sendo encorajados a passar por esses sofrimentos. Meus irmãos, o mundo, ele perseguiu a Jesus. O mundo também nos perseguirá. Se nós somos discípulos de Jesus, imitadores de Jesus Cristo, nós não vamos estar a salvo da perseguição que o próprio Senhor Jesus Cristo salvou. A Bíblia nos diz, meus irmãos, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Se você quer viver piedosamente em Jesus Cristo, meus irmãos, se prepare. Você vai ser perseguido. Meus irmãos, mas não é qualquer perseguição, não é qualquer tribulação, não é qualquer sofrimento. São perseguições, são sofrimentos, são tribulações que vêm do fato de você amar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, de você tomar a sua cruz e segui-lo, de você negar a tudo aquilo que causa uma sensação de vínculo aqui nessa terra e abandonar essas coisas por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor ao seu Evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também nos diz em Filipenses 1, versículo 29, que a vós foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. O apóstolo Paulo, ele considerava tudo aquilo, todas aquelas aparentes tribulações, sabe? Ele estava certo que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa igreja ela tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar sobre essa caminhada. Uma caminhada que nenhum de nós está livre. O Senhor Jesus Cristo nos promete, nos garante que vamos sofrer. Vamos sofrer, mas o que nos aguarda é muito maior do que isso. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo, Ele foi obediente, meus irmãos, e obediente até a morte de cruz. Mas só que quando o Senhor Jesus Cristo venceu, passou pela cruz, venceu a morte, foi dada uma coroa para ele. E essa coroa ela foi oferecida à igreja de Esmirna, a coroa da vida. Assim que a igreja de Esmirna passar por tudo isso, ela passa a ser uma candidata não mais à morte, meus irmãos, mas à vida. A coroa da vida, o tesouro que está guardado nos céus, a presença do Senhor Jesus Cristo eternamente, é o que nós vamos desfrutar, a coroa da vida. Amém? Meus irmãos, em quarto lugar, o texto nos diz aqui, sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes das nossas vidas. Jesus Cristo conhece cada um de nós. Jesus Cristo conhece cada um de vocês, meus irmãos, do meu coração. Ele sabe das nossas dificuldades. O Senhor Jesus Cristo, Ele é alguém que nós temos que compartilhar as nossas dificuldades nesses momentos de tribulação. Eu acho que os irmãos concordam comigo que quando nós passamos por momentos difíceis, adversos em nossas vidas, ter alguém com quem compartilhar algo muito reconfortante. O Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto o tempo todo, de braços abertos, para que nós possamos nos derramar diante da presença dEle e confiar nele as nossas dificuldades, confiar nele nos nossos problemas, as nossas aflições. Afinal de contas, Ele conhece o que cada um de nós tem passado, sabe? Qual é a realidade das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, Ele conhece as nossas tribulações, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece a luta de cada um de vocês, Ele conhece as lágrimas de cada um de vocês, meus irmãos. E Ele muitas vezes permite o sofrimento em nossas vidas para nos provar e nos refinar. Os judeus, meus irmãos, eles estavam furiosos. O diabo, aproveitando essa situação, maquinava por trás disso tudo. O texto nos fala, o diabo planejou junto com os judeus para jogar algum daqueles irmãos na cadeia. E vamos dar uma olhada aí comigo nesses versículos para nós relembrarmos aqui agora. Versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos,
mesmo com a ação dos judeus, mesmo com a ação de Satanás, quem cumpre o seu propósito diante de toda essa situação é o nosso Deus. Nada foge do controle dele, tudo está debaixo da potente mão dele. O rei Davi, lá no Salmo 119, versículo 71, ele fala que foi-me bom passar pela aflição para aprender os teus decretos. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos um texto. Vamos abrir juntos? Em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele controla tudo o que acontece em nossas vidas. Tudo o que acontece em nossas vidas, meus irmãos. Ele nos diz aqui no versículo 10 que não temas o que tens de sofrer. O sofrimento era certo, mas também era passageiro. Nada ultrapassa o limite. Obrigado. Nada ultrapassa o limite estabelecido pelo Rei da Glória, o Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus conhece os nossos sofrimentos. Deus conhece as nossas dificuldades, mas tudo está no controle dele. Tenha calma, vai passar. Deus está no controle e nós não devemos perder essa perspectiva. Amém? Meus irmãos, para nós concluirmos o texto, nós temos um teólogo também chamado William Barclay, e ele diz que o Cristo ressuscitado é aquele que experimentou a morte, passou através da morte e saiu da morte. Voltou a viver triunfantemente pela ressurreição, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo é o primeiro e o último. Jesus Cristo, Ele é vitorioso. Jesus Cristo enfrentou a morte e venceu. Jesus Cristo, Ele também é galardoador, meus irmãos. E Ele nos promete, no final desse texto, prometeu àquela igreja. E nós cremos com toda certeza que essa promessa se estende a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que todo aquele que vencer, todo aquele que perseverar, todo aquele que for fiel, mesmo que tenha que morrer para isso, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. O texto é bem claro em relação a isso, e meus irmãos, isso é reconfortante. Diante das tribulações das nossas vidas, diante das dificuldades, eu não sei por qual situação os irmãos passam nas suas vidas diárias, mas eu creio que assim como eu, todos nós passamos por momentos de tribulação, todos nós por diversas vezes ficamos aflitos, muitas vezes sem saber a quem recorrer, mas nós temos que ter essa convicção em nossos corações, que nada foge do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece as nossas aflições. E meus irmãos, que nós possamos refletir nesse texto, assim como a igreja de Esmirna era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica diante de Deus, uma igreja que se manteve fiel diante das mais diversas e terríveis perseguições. Que nós possamos refletir e ver como temos caminhado. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, Ele tem para cada uma das igrejas um sopro especial. Ele conhece a necessidade das igrejas e Ele fala conosco de acordo com a nossa necessidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, meus irmãos, e nós podemos perder até as nossas vidas, mas então a coroa da vida nos será dada ao fazermos isso. Que nós possamos pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos dê essa capacidade de sermos fiéis como aqueles crentes de Esmirna foram, crentes perseguidos, crentes amassados, espremidos por todos os lados, mas que não se contaminaram com as iguarias que o Império Romano tinha para oferecer,
com os banquetes, com os cultos do imperador, decidiram firmemente se manter fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Nós possamos refletir como temos caminhado como igreja e pedir a direção do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja. E Ele não só é o dono, Ele conhece a nossa situação e Ele passeia no nosso meio. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de orar pelos irmãos. Abaixe sua cabeça. Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. E louvamos ao Senhor por Tua palavra, Deus. A Tua palavra que é viva, que é eficaz. A Tua palavra que tem o poder, Deus, de penetrar o mais profundo do coração do homem e provocar mudanças, Deus. Deus, e nós nos colocamos diante do Senhor, Deus. E pedimos, Deus, assim como o Senhor sustentou nossos irmãos na igreja de Esmirna há tanto tempo atrás, faz assim conosco também, Deus, em nome de Jesus. Que os nossos olhos continuem fixos no Senhor, Pai. Que nós possamos permanecer fiéis, Deus, através da Tua graça em nossas vidas, Deus. Sabemos que com o nosso próprio esforço, com a força do nosso braço, com a nossa inteligência, seja o que for, que não for o Senhor, nós não vamos conseguir, Deus. Dependemos inteiramente do Senhor, Deus, e nós precisamos do Senhor para conseguir ser fiéis, Deus. Por isso, Pai, nos concede essa graça, Deus, para a Tua honra e glória, Pai. Deus, continua abençoando a Tua igreja aqui na congregação de Patos, Deus, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada irmão, Deus, o Senhor sabe da motivação de cada um deles, Deus. E eu peço ao Senhor que o Senhor derrame bênção sem medida sobre essa congregação, Deus. Continua abençoando o presbítero Michel, a Amanda, toda a sua família, eles que estão à frente desse trabalho, Deus. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. E que cada um desses irmãos aqui de Patos, Deus, esteja pronto, Deus, a ser um imitador do Senhor Jesus Cristo, Pai. Sustenta eles, Deus, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida deles, Pai. Sabemos que vivemos dias maus, Pai, e dependemos do Senhor, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. É assim que nós oramos, Deus, e louvamos o Teu nome mais uma vez nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estou sendo. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios 11. Aqueles irmãos vivenciavam situações semelhantes aos irmãos de Esmirna. Também estavam numa região que outrora foi o Império Grego e agora estavam debaixo do Império Romano. Uma região politeísta, com situações adversas, como aprendemos essa noite, com cultos ao imperador, com prostitutas cultuais, paganismos dos mais variados. E muitos dos que eram crentes aqui haviam vindo deste mundo. Por isso foi tão importante a colocação do nosso irmão. Uma bênção para nós. De que a igreja às vezes reflete a sociedade que ela está inserida. Muitos erros, às vezes, dentro da igreja, é porque nós trazemos de lá de fora. E a maior parte das nossas vidas nós passamos lá fora. E estes irmãos, no exercício da Santa Ceia, ao cumprir essa ordenança dada por Jesus Cristo, de que eles deveriam obedecer este ato de celebrarem a ceia, anunciando a sua morte e também a sua vinda, e por isso é um sacramento. O sacramento significa ordenança. Estes irmãos se reuniam de forma inadequada. E o apóstolo Paulo, apesar de ter alguns louvores daqueles irmãos, ele diz no verso 17:
Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então havia uma dificuldade ali na união daqueles irmãos para celebrarem a ceia do Senhor. E é incrível que o apóstolo Paulo vai trabalhar justamente da desunião que havia e a segregação por causa das classes sociais que ali se faziam presente. Porque o apóstolo Paulo diz no verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. A desunião consistia justamente numa ceia, a ceia do Senhor, a festa do amor, a festa da Eucaristia, aquele momento onde a igreja se reunia para celebrar, então, anunciando a morte de Cristo e também a sua ressurreição. Aqueles irmãos traziam alimentos das suas casas. O pastor Bíblia gosta de usar o junta-panela, né? Não sei se isso é um termo conhecido aqui na região, onde cada um trazia a sua comida. É claro que haveria um momento dentro daquela ceia onde eles reservariam um tempo para lembrar do que Cristo fez, entregar o seu corpo e derramar o seu sangue por nós. Mas nesse contexto, as pessoas que eram mais abastadas traziam das suas casas, e outros que eram mais pobres não tinham condição de trazer, e eles chegavam ao ponto de não terem unidade na ceia, na mesa que é do Senhor, ao ponto de uns comerem e outros passarem fome. E alguns chegavam ao ponto de se embriagarem. Não era um momento oportuno para manifestações tão carnais que eles tinham lá fora, no tempo de outrora, antes da conversão. Mas muitos chegavam ao ponto de se embriagar, e aí Paulo vai dizer: ora, há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Tem uma coisa errada aqui que precisa ser corrigida. Vocês estão em pecado. Isso não é a ceia do Senhor. Cristo nos morreu por nós para que sejamos um, para que não haja diferença entre nós, não haja diferença entre as nossas peles, não haja diferença entre os nossos olhos, apesar de um ter um olhinho mais aberto, outro mais esticadinho, uma pele mais escura, outra mais clara, um ter mais posses, outro menos posses, mas diante de Cristo todos nós somos iguais, porque Ele se sacrificou por todos nós, e o preço que Ele pagou foi um preço único. Não pagou um preço maior para mim do que pagou para você. O preço foi único. O preço nos iguala, a obra nos iguala, o benefício nos iguala, a esperança nos iguala. E aí Paulo vai prescrever dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Mais de 2000 anos se passaram deste episódio, onde Cristo celebra a sua última ceia com seus discípulos e disse que só participaria novamente da ceia no dia que Ele viesse nos buscar para morarmos com Ele no seu reino. E aí nós precisamos entender, meus irmãos, que quando ceiamos é algo que nós estamos cumprindo um mandamento do Senhor. Quando nós ceiamos, nós estamos obedecendo ao Senhor e ao mesmo tempo estamos propagando a vontade do Senhor, estamos evangelizando. A ceia é o meio evangelístico, onde nós anunciamos a morte de Cristo por causa dos nossos pecados e a sua ressurreição, pois Ele venceu a morte. Mas é importante nós pensarmos um pouco, diante da reflexão, que eu não sabia qual seria a pregação,
mas eu creio que dá para nós aplicarmos tremendamente a ceia. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos tendo o privilégio de celebrar a ceia do Senhor de portas abertas, sem nenhum tipo de perseguição, com liberdade, com recursos. Imagine, mesmo sendo uma igreja num local pequeno como de Patos, nós estamos tendo aqui uma série de recursos, instrumentos, microfones, um templo confortável, um piso bonito, uma história já de vocês aí, do que foi dito ontem, daquele lugar pequenininho, que era parecendo uma tabernazinha, uma bodega, e hoje um templo. Mas a igreja não é isto aqui. A igreja somos nós. Cristo não morreu por templos que construímos, Cristo se entregou por nós. E vejam que mesmo tantos séculos depois, nós hoje gozamos de tanto privilégio, sem perseguição. Às vezes temos um desconforto, quando alguém nos diz alguma coisa desagradável, ou porque não aceita de imediato a nossa pregação. Meus irmãos, o pregador, uma bênção, ele disse que muitos irmãos foram julgados no Império Romano como sendo pessoas que comiam carne humana. Mas havia também um boato de que nós comíamos não só carne humana, mas que nós comíamos carne de crianças. Porque os irmãos, ao celebrarem a ceia, diziam que comiam então do pão e bebiam do cálice daquele que se tornou o Deus encarnado e viveu como criança entre nós. E muitos, para então perseguir a nós e ter motivo de perseguição, veja quão ruim são esses cristãos que, além de comer carne humana, comem carne de criancinhas. E muitos então foram perseguidos, muitos foram mortos para exercer esta ordenança de participar da ceia do Senhor e anunciar a sua morte e a sua vinda. E isso gerou um preço da própria vida de muitos irmãos. Para vocês terem uma ideia, em Roma existem as catacumbas de Roma, que são os cemitérios. Se você procurar depois na internet, no YouTube, dê uma procurada, você vai achar as catacumbas de Roma. Eram cemitérios subterrâneos. E os irmãos, chegou um momento que os irmãos eram tão perseguidos que eles celebravam as santas ceias justamente neste ambiente, nas catacumbas, com ossos de cadáveres, porque as catacumbas de Roma, as paredes são revestidas de crânios, de ossos. E muitos desses irmãos iam para este local, não era só por causa da perseguição, é porque eles iam celebrar no local onde muitos dos nossos irmãos estavam sepultados. Não era um culto aos mortos, mas era a esperança alimentada de que um dia aqueles irmãos ressuscitariam dentre os mortos. Da mesma forma que nós não devemos ter medo da morte. Como disse Policarpo, há 86 anos eu sirvo ao Senhor e Ele nunca me negou, Ele nunca me traiu, Ele nunca me abandonou. Como posso eu agora negar o meu Senhor, esse Senhor que nada me fez de mal? E é irônico, quem lê a história dos pais da igreja se encanta com a ironia que muitas vezes os nossos irmãos tinham. Eles estavam indo para a morte e diziam: faça logo o que tem que fazer, não demore. Eles tinham intrepidez, eles tinham coragem. O que é que Cristo tem nos cobrado hoje? Que nós falemos de Jesus para o nosso vizinho, que nós falemos de Jesus para o nosso empregado, que falemos de Jesus para o nosso patrão, ou o nosso colega de trabalho, ou o nosso colega de escola ou de faculdade. Nós temos nos acovardado e nem perseguidos somos. A ceia é um grande estímulo a nós nunca nos esquecermos do que Cristo fez por nós. Não é só para nós. Se nós celebramos a ceia, é porque os irmãos continuaram celebrando a ceia.
e isso chegou até nós. E nós, como igreja do Senhor, devemos continuar anunciando a morte do Senhor e a sua vinda até que Ele venha. Que nós tenhamos esta coragem, que nós, diante da realidade da nossa vida, sejamos edificados pela pregação, que eu creio que foi bênção para todos nós, a pregação da palavra, de que aqueles irmãos eram pobres, não porque eram desonestos, não porque eram incapazes, não porque não tivessem condição de serem mais abastados, mas justamente porque eram perseguidos por causa da sua fé. E mesmo assim, eles não negaram o Senhor. Nós estamos prontos agora para ceiar. E é um momento oportuno que todos nós curvemos as nossas frontes e passemos um momento reconhecendo os nossos pecados, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas faltas, pedindo perdão ao Senhor, até mesmo quando não temos coragem. Que Deus nos visite, ore ao Senhor, porque a palavra diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, verso 31. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe como é que nós somos julgados pelo Senhor? Quando assumimos os nossos pecados diante do Senhor e pedimos perdão, que o Senhor nos perdoe por meio de Cristo. E aí somos julgados em Cristo, para não sermos condenados com o mundo. Curva a sua fronte e vamos orar. Ore silenciosamente, confesse os seus pecados. Senhor, nós te buscamos em oração, mais uma vez. Queremos reconhecer que existe algo errado dentro de nós. Quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, essa semente maldita, esta influência dessa raiz chegou até nós. E nós, até mesmo quando queremos fazer o bem, não fazemos, mas o mal que detestamos, constantemente estamos fazendo. Nós somos, como disse o teu servo, desventurados. E quem pode nos libertar e nos livrar deste mal? Graças te damos, ó Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou por nós naquela cruz, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Senhor, nós te rogamos nesta noite, não permitas que nenhum de nós saiamos desta noite sem o teu perdão. Visita-nos com o perdão de Cristo e visita-nos também com a restauração e a conversão, para que nós venhamos novamente, mais uma vez, nos achegarmos a Ti, pois o Senhor não está de costas viradas a nós, mas de braços abertos. Que cada um de nós venhamos nos apropriar desta grande dádiva, que é a bênção de termos o perdão do Senhor e sermos limpos de todos os nossos pecados e tornados alvos como a neve. Nós te pedimos assim, não porque merecemos, mas porque o teu Cristo, o teu Filho Jesus Cristo merece. E Ele nos amou para nos adotar como filhos. E como filhos agora, chegamos ao teu trono de graça e adentramos no Santo dos Santos, agradecidos, porque hoje podemos adentrar neste local, no Santo dos Santos, com intrepidez, por meio do novo e vivo caminho, o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós oramos, agradecidos. Amém. Diz o texto que o Senhor Jesus Cristo, então, naquela noite que foi traído, Ele dá graças e Ele parte o pão, apontando para o sacrifício do seu corpo, e Ele diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. De igual forma, o Senhor Jesus Cristo toma o cálice
aos seus discípulos: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A igreja de Cristo anda firmada nesta grande promessa de que Cristo entregou seu corpo e derramou seu sangue para que nós sejamos filhos de Deus e, portanto, co-herdeiros com Ele. Nós somos herdeiros com o Senhor. E o máximo que nós podemos perder nessa vida é a própria vida. Mas jamais passaremos pela segunda morte. Aqueles que vão ceiar, por favor, se coloquem em pé. Esta mesa não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, é do Senhor Jesus Cristo. Por favor, presbítero Micael, presbítero Michel. Esta mesa não é nossa. Essa mesa é do Senhor Jesus Cristo. Se você é de uma igreja evangélica, irmã, Michel, que já conhece mais essa oportunidade, e você não está disciplinado, não está faltoso, está em comunhão com a sua igreja, essa mesa também é sua. Comei e bebei dele todos. Eu preciso fazer um apelo. Não é só para a alegria. Se você tem frequentado a igreja, você precisa tomar uma decisão. Não existe meio termo para nós. Nós não podemos ficar em cima do muro. Porque Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A ceia é uma forma de confessarmos o Senhor. Nós não somos melhores do que vocês que não estão ceando, mas nós estamos confessando diante de vocês e de nós, uns para com os outros. E nessa gravação do YouTube aí, que depois vai para o YouTube, sabe lá Deus onde isso vai chegar? Nós estamos confessando diante dos homens que Cristo morreu por nós, Ele derramou seu sangue por nós e nós cremos nele como nosso Salvador. Procure o líder da igreja, presbítero Michel, pastor Bira. Procure, se você é de outra comunidade, lá procure o seu pastor e assuma que você quer professar a sua fé, o que é necessário. Se precisar corrigir alguma coisa, se a igreja tiver um requisito que você preencha, quem sabe, um casamento no civil, ou uma dívida que você precisa pagar, ou uma reconciliação com alguém que você está meio brigado, faça isso. Nós ouvimos hoje à noite. Isso não é uma tribulação. Tribulação passaram aqueles irmãos para que o Evangelho chegasse até nós. Disse o Senhor Jesus Cristo: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes, em memória de mim. De igual forma, o Senhor toma do cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em obediência ao seu mandamento e anunciando a sua morte até que ele venha, eu convido a igreja, comamos do pão e bebamos do cálice. Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor.
Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado por tua palavra, que nos faz, ó Deus, olhar para a igreja primitiva e perceber, ó Deus, o quanto eles sofreram por causa de uma verdade, e que Cristo morreu e ressuscitou. Aqueles homens e mulheres estavam dispostos a morrer porque não tinham nem mesmo a sua vida por preciosa, mas almejavam algo superior, a vida eterna com Cristo. Ó Deus, e o Evangelho chegou até nós, e nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque hoje nós testemunhamos aqui, através desses elementos, ó Deus, de que o Senhor vive, e que antes disso o Senhor se entregou por nós, mesmo sem ter pecado algum, carregou sobre si a nossa culpa, dando-nos assim a esperança de salvação, dando a esperança de salvação para todo aquele que nele crê, no Senhor crê, ter vida eterna. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome por isso, e nós pedimos, ó Deus, que assim como um dia o Senhor abriu os nossos olhos para essa verdade e nos fez compreender, ó Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, ó Deus, a ponto de também, se preciso for, entregarmos as nossas vidas por amor ao Evangelho. O Senhor faça também na vida de outros que estão aqui ouvindo essa mensagem, participando desse culto. Não somente esses, ó Deus, mas também familiares nossos, pessoas dessa comunidade, ó Deus, das comunidades vizinhas, ó Deus, possam também tomar conhecimento dessa verdade. E nós rogamos que o Senhor nos usa com intrepidez, como aqueles irmãos tinham, ó Deus, de anunciar a Tua palavra, de pregar o Evangelho e de viver essa verdade a ponto das outras pessoas verem e serem tocadas pelo Teu Espírito e terem também as suas vidas transformadas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos assim para o louvor da glória do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar no chão. Mais uma vez, nós queremos agradecer a todos que nos visitam, pessoas da comunidade, irmãos da Igreja Mãe, parentes. Nossa gratidão por você fazer parte dessa história, porque um dia você vai olhar para trás e vai falar assim, no aniversário de 10 anos de inauguração eu estive lá. E nós agradecemos pela vida de todos vocês. Deus abençoe. Quero agradecer ao presidente Micael que se dispôs. Ele é tão retado que veio até combinando com a cortina. E saber, eu tinha que fazer essa piada, porque eu já tinha falado com ele lá. Mas eu quero agradecer pela disponibilidade, pela palavra que nos trouxe. Que o Senhor possa estar fazendo refletir sobre essa mensagem, porque nós estamos aqui de portas abertas, com liberdade de culto, como o pastor Luciano bem disse, e muitas vezes nós não temos noção do preço que foi pago, primeiro por Jesus Cristo e pela igreja. Eu já falei para os irmãos aqui, naquela época faltou madeira, tamanho era a quantidade de crucificados por causa do Evangelho.
Muitos foram perseguidos, muitos fugiram. E enquanto fugiam, eles pregavam o Evangelho. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção dessa verdade. Eles falaram assim: ó, nós não podemos falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Porque eles viram Cristo encarnado, eles viram Cristo crucificado, mas também viu Cristo ressuscitado. Por isso, ninguém morre por uma mentira. Eles morreram por uma verdade que eles viram, que eles presenciaram. E nós estamos aqui nessa noite porque também cremos. Nós não vimos, mas nós cremos. E o Senhor nos diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Que o Senhor possa abrir o teu coração e o teu entendimento, vocês que nos visitam, a ter esse entendimento da verdade. E nós que já temos esse entendimento, possamos ser intrépidos, e se preciso for, dar a nossa própria vida por causa dessa verdade também. Gastar o nosso tempo buscando a Deus e tendo o privilégio de pregar o Evangelho que o Senhor nos confiou. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém. Temos um lanche ali fora, eu não falei ontem, mas era para ser de graça, mas para não causar tumulto, que hoje também tem muita gente. É um valor simbólico que você vai estar ajudando a congregação também. Deus abençoe, em nome de Jesus.